Fala família, tudo tranquilo? Chegou o momento da gente ver estratégias isoladas de questões. Cada vez que você vê que eu estou falando aqui de uma estratégia e destacada desse jeito, eu quero que você identifique esse termo aqui na questão. Ops, esse terminho aqui, ó. Ficam juntos. Obviamente de maneira interpretativa, ele vai falar, fique lado a lado e tudo mais. Isso daqui, cara, é muito comum nos vestibulares e muita gente não sabe como fazer. Então eu montei uma estratégia, cara, a estratégia é essa aqui de verdade, você não vai achar escrito em nenhum lugar. Então, esse passo a passo aqui, você sempre vai fazer e sempre vai dar certo. Para a questão mais simples do mundo, para a questão mais complexa. E não é brincadeira, tá? Eu tô falando isso aqui de forma bem séria, bem honesta com vocês, não é uma autopropaganda. Cara, eu falo disso com muito orgulho. Isso aqui vai funcionar. Bruno, mas eu faço diferente. Show. Se você faz diferente para uma questão simples, eu super aceito, eu super te apoio, segue bronca, cara. Segue o barco. Mas fazer isso daqui para questões que é uma possibilidade, uma questão com um nívelzinho levemente mais complexo, eu posso te mostrar um exemplo do que seria um nível levemente mais complexo, eu não acho que vale a pena você pensar em estratégias isoladas. Essa vai funcionar sempre, tá bom? Segue comigo. O que eu quero que você faça? Ó, vamos aqui, ó, vamos direto no exemplo e a gente vai seguir o passo a passo com o exemplo. Um casal mais 3 amigos irão se sentar em um banco com 5 lugares. De quantas formas podemos fazer isso se o casal sempre fica junto? Então repara que aparentemente é um problema de permutação. São 5 pessoas, o banco é de 5 lugares. Então é um probleminha onde eu vou trabalhar não com 5 fatorial direto, né? Porque você vê que está cheio de restrição. Então o que eu vou fazer? Vou botar 5 lugares. Depois que você faz isso, aí começa a nossa estratégia. Primeira coisa, fecha um bloco naquilo que eu quero que fique junto. Então eu tenho um casal e esse casal necessariamente ele vai ficar junto. Então essas 5 pessoas vão se sentar no banco, mas o casal sempre fica junto. Então o que eu faço? Fecho o bloco nesse casalzinho. Por quê? Porque eles só vão andar em bloco a partir de agora. Se eles ficam juntos, eles não vão andar separados, tá bom? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, permute dentro do bloco. Porque o casal, eu posso sentar aqui, por exemplo, homem e mulher, mulher e homem. Eu falei a mesma coisa, né? Homem e mulher, depois mulher e homem. Eu tenho 2 possibilidades. Eu estou pensando na permutação desses caras. Olhei para cá, quantas possibilidades? Você pode escrever isso também. Quantas possibilidades eu tenho aqui para o primeiro elemento do casal? 2. Para o segundo elemento do casal? 1. Então, 2 fatorial. Show? Mas isso aí, tranquilo. A gente chegou a esse consenso. E aqui é a minha terceira possibilidade. Permute todos os elementos, considerando o bloco como um único elemento. E aqui que a galera costuma errar. Tá? Pelo seguinte, o que é o comum? Então, toma cuidado, o que eu vou fazer aqui é o que é o comum e a galera erra. O pessoal fala, pô, sobraram 3 amigos, então eu vou colocar 3 possibilidades, 2 possibilidades, uma possibilidade. Acabei a questão. Não. Lembra quando a gente falou lá nas aulas iniciais? Quando você está fazendo esses tracinhos, você está estabelecendo etapas na sua escolha. E quando você faz isso aqui em um banco, em uma fila, você está estabelecendo uma ordem. Então, esse casal, você está considerando que ele está sentando ali em primeiro lugar no banco, né? Se você considera aqui que eu tenho um banco, por exemplo, é como se o casal necessariamente ele estivesse sentando nessa parte aqui da esquerda do banco. Pelo menos na visão do que eu desenhei. Você está considerando essa ordem. Só que isso tem que acontecer? Não, o casal pode ficar andando mais para o lado. Eu posso ter o casal aqui, por exemplo, com uma pessoa sentada aqui e a outra pessoa sentada aqui e mais outra sentada aqui, por exemplo. Então eu tenho várias possibilidades acontecendo. Por isso que eu não posso botar esse 3, 2, 1 aqui, porque eu ignoro o fato de que o casal pode se movimentar. Mas quando eu leio esse passo 3, eu nunca vou ignorar o bloco se movimentando. Então o que eu quero que você faça na prática? Eu quero que isso que a gente fez aqui seja só o nosso esquema, e a partir desse esquema você vai colocar os valores aqui do lado, para você não se confundir, tá? Bruno, quero colocar os valores aqui em cima. Irmão, vai no mais simples, e o mais simples é o que eu estou falando. Fechou o bloco, passo 2, permuta os elementos dentro do bloco. 2 fatorial. Passo 3, já que eu estou fazendo coisas seguidas, todos os conectivos aqui são ex, né? Eu estou fazendo o primeiro passo, eu o segundo, eu o terceiro. Então estou sempre multiplicando os resultados que eu estou achando. E o outro passo é permute todos os elementos, considerando o bloco um único elemento. Então, quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou permutar esses 4 elementos. Permutação de 4 elementos, 4 fatorial. Isso daqui vai dar pra gente 2 vezes 24. Eu tenho 48 possibilidades. Show? Eu quero que você faça sempre isso. Isso aqui vai sempre funcionar. E eu te mostrei o porquê disso funcionar. Tá bom? Esse 4 fatorial acontece porque você também tem que contar esses casos. Aqui, ó. Bruno, mas eu posso contar esses casos no braço, pô. Eu sou monstro. Cara, acredito muito na sua monstruosidade. Acredito muito que você vai olhar pra cá e vai falar, pô, são 4 casos, então é fazer 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4. Pô, acredito pra caramba nisso. Só que, quando você tem mais de um bloco fechado, isso fica muito difícil.
E quando eu tenho mais de um bloco fechado, não necessariamente a questão ela é complexa. Então, assim, toma cuidado. Tudo passo a passo que eu estou te dando vai funcionar para qualquer questão, tá? Vamos ver as próximas. Segunda questão. Iria organizar uma arara com 10 cabides. Pensa no teu guarda-roupa, né? Você tem ali aquele pauzinho que você coloca os cabides. Aquilo ali é uma arara. Sendo 5 blusas, 3 calças e 2 bermudas. Todas as peças são diferentes entre si. De quantas formas posso fazer isso se peças do mesmo tipo devem ficar juntas? Ó, de novo, é isso que você vai procurar na questão. Tá lendo a questão, meu Deus, não sei o que fazer. Opa, enxergou ficar juntas, é a estratégia do Bruno de ficar junto. É isso. Olhei para cá, são 10 elementos, você vai fazer os 10 tracinhos. Humildade, fez os 10 tracinhos. E agora, próximo passo, faz o bloco naquilo que tem que ficar junto. Então, são 5 blusas juntas, vou fazer aqui, ó. Bloquinho para os 5. Depois, 3 calças juntas, vou fazer aqui 3. E depois vou fazer 2. Bruno, depois que a gente faz isso, eu boto valores ali dentro, né? Calma, cuidado. Vamos botar aqui fora esses valores, vai ficar organizado. Que agora eu vou para o segundo passo. O segundo passo é permutar todos os elementos dentro de cada bloco. Primeiro bloco são 5 elementos, 5 fatorial. Segundo bloco são 3 elementos, 3 fatorial. Terceiro bloco, 2 elementos, 2 fatorial. Só que tem o terceiro passo, que eu tenho que permutar todo mundo considerando como se o bloco fosse um elemento. Mas aqui eu só tenho blocos, então tenho esse elemento, esse e esse para poder permutar. Então depois disso tudo, eu ainda vou até botar de coisa diferente. Ó. Eu ainda tenho que multiplicar por 3 fatorial. Então recapitulando, aqui estou permutando os elementos do primeiro bloco, que são as blusas. Aqui eu estou permutando as calças entre si e aqui eu estou permutando as bermudas entre si. E por último, eu estou permutando todos os blocos, porque na minha configuração, quando eu coloco os tracinhos, o PFC, eu estou considerando uma ordem. Imagina um cliente que chega no seu estabelecimento e está olhando para cá, dentro dessa ordem que você escreveu, ele está necessariamente vendo primeiro as blusas, depois ele está vendo as calças, depois ele está vendo as bermudas. Só que você concorda que ele poderia ver as camisas primeiro? As calças primeiro? As bermudas primeiro? Então existem outras ordens possíveis aqui. E quando você faz isso, você está considerando todas as ordens possíveis. Bruno, mas eu tenho que considerar todas as ordens possíveis? Tem, porque é análise combinatória. E a análise combinatória, ela sempre quer contar todas as possibilidades dentro das restrições daquele problema. Beleza?